Vamos continuar aqui com as nossas aulas. Neste vídeo a gente vai aprender a listar objetos que estão no banco de dados, listar registros, utilizando aí a nossa view, list view. Então eu vou manter o mesmo padrão aqui de divisórias. Vou colocar aqui delete, vou colocar list, só list. Lá no início, assim como os outros, eu também preciso importar o list view, só que o list view não vai ser lá do edit, né? Porque aqui é para inserir, alterar e excluir. Então aqui vai ser from Django.views.generic.list import list view. Então aqui nossa importação para poder utilizar o list view corretamente. O list view é mais simples, a view, né, para criar é mais simples ainda que essas outras, porque você não precisa informar lá os campos. Você só precisa informar o template. Você nem tem o success URL, porque na verdade você não vai para lugar nenhum. Você está exibindo, né, uma página que você vai exibir dados. Então eu vou criar aqui o meu class campo list. Vai ser uma herança lá para list view. Finaliza aqui 2 pontos. Eu preciso passar o model, que no meu caso é campo. E eu preciso passar o meu template. Só preciso desses dois atributos aqui serem preenchidos. Vou chamar de páginas barra listas barra campo.html. Reparem que aqui, ó, aqui eu tava páginas, perdão, aqui é cadastros. Aqui eu já criei o form excluir dentro dos cadastros. Diferente do inserir, alterar, excluir, que eu até consigo usar um form só para todo mundo, aqui eu preciso criar uma página para cada um, porque cada um tem atributos diferentes, ó. E eu não vou querer colocar, por exemplo, aqui eu tenho 5 atributos. A gente vai ter classe que vai ter 10 atributos. E você não vai querer listar os 10 atributos na tela, em uma tabela, até porque nem cabem, né? Então é mais limitado a lista com relação ao formulário, porque no formulário você especifica lá quais são os campos que vão aparecer. Então aqui no Django, ó, eu crio somente isso. Já vou criar aqui o meu class para atividade também, atividade list. Ele vai ser também uma list view. O meu módulo é atividade. E o meu template name vai ser basicamente o mesmo aí. Só que em vez de campo, vou chamar de atividade. Lembrando que esses dois arquivos a gente ainda não tem. A gente vai construir. Vamos lá as nossas URLs. Eu vou importar os dois também. .views import campo list atividade list. Vou criar as minhas duas URLs aqui. Path. Vou chamar aqui de listar campos. Vai ser o campo list.sview. Abre e fecha parênteses. Name dele vai ser listar campos. Vírgula. Vou criar um outro caminho. Listar atividades. Atividade list.sview. E o name dela listar atividades. Finaliza com a vírgula. Então a URL é bem parecida com o create, né? Você vai passar o padrão de URL, a sua view, dar um nome para ela. Não esqueçam de importar ela aqui, né? Senão não vai funcionar. Ok. Vamos aqui então, ó, nos nossos templates. Eu tenho a pasta aqui cadastros. Então só para a gente seguir lá o mesmo nome, eu criei uma chamada listas. Então dentro de cadastros eu vou criar uma nova pasta chamada listas. Dentro de listas, eu vou criar um novo arquivo chamado campo.html e já vou criar aqui um outro arquivo dentro de lista também, atividade.html. Deixa eu ver se eu coloquei no singular também aqui. Atividade, beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer então para listar é dar um extends lá no nosso modelo, porque senão vai ficar lá um arquivo fora do nosso padrão de layout que a gente tem aqui. Então vamos lá colocar um extends. No meu páginas, modelo, fr.html. Vou dar um load no static. Isso eu vou usar, mas está aqui. E vou criar aqui o meu bloco de conteúdo. Conteúdo.
block. Estou mais rápido que o negócio ali porque está apagando. Vou colocar aqui um título para a página. Vou usar lá o mesmo padrão que eu usei nas outras páginas aqui, ó. Para não ficar a formatação diferente, né? Vou colocar um H3, um parágrafo, uma linha. E daí eu vou colocar a minha tabela. Então eu vou colocar um H3 aqui. Lista campos. Lista de campos registrados. Acho que não precisa colocar nada ali não, né? Vou colocar um HR aqui. Vou criar o meu table. Vou criar a primeira linha. Vou criar aqui o título. Como eu tenho aqui campo, eu só tenho nome e descrição. Então vou colocar nome. Vou criar um outro título aqui, descrição. E vou criar um outro aqui já, que a gente vai ver, que é o opções. Porque aqui a gente já vai colocar a opção para excluir ou para editar. Então vamos colocar um botãozinho aqui já. Aqui no nosso template, ó, criei a minha tabela. Vamos lá na opção, ver se a URL está funcionando. Vou colocar aqui, ó, listar campos. Ó, ele já deu certo, ó, só que a tabela ainda não ficou bonitinha. O Bootstrap, para a tabela ficar bonitinha, a gente tem que colocar algumas classes aqui, ó. O table, assim, stripped, se eu não me engano. Essa daqui é aquela tabela que cada linha ele vai pintar de uma cor, ó, já colocou. Então vai ficar uma linha cinza, uma branca, uma cinza, uma branca e assim por diante. E o legal é que daí ele já coloca cada um aqui dentro do... já usa o tamanho todo da minha página. Uma coisa legal do Bootstrap que é interessante colocar é a gente criar uma div com a classe table responsive. Porque daí essa tabela, quando eu estiver utilizando lá dispositivos móveis, ela vai ficar... ele vai permitir... deixa eu atualizar aqui. Não vai acontecer porque não tem registro, né? Mas ele vai permitir que tenha a rolagem na barra lateral e não vai ser uma tabela que exceda aqui o limite e saia de formatação. Então, caso essa tabela fique mais extensa do que a tela do celular, você consegue ter uma barra de rolagem lateral somente na tabela e não no restante do site. Para visualizar isso aqui que eu fiz, né, é só apertar F12, se você usa o Google Chrome. Tem aqui, ó, ele vai abrir a parte aqui, em alguns aqui ele abre aqui embaixo, não necessariamente aqui em cima, às vezes vai estar aqui na horizontal. Mas é só você pressionar esse ícone aqui, ó, Toggle Device Toolbar. Ele vai aparecer aqui como se fosse um celular. Para garantir, né, é só dar só dar um F5 aqui, ó, aí ele atualiza certinho e carrega a página como se ela fosse exibida no celular. Voltar aqui, voltar daqui, tenho a minha tabela e aqui a gente vai precisar percorrer todos os meus campos. Então vocês lembram que lá no form excluir eu usei o object para pegar a informação do objeto que eu ia excluir. Aqui no campo, no caso da lista, eu tenho uma lista de objetos. Então, o nome, vamos dizer assim, da variável que armazena para mim uma lista de campo é object underline list. Ele é padrão para todo mundo. Então, a gente consegue fazer um for aqui, ó, abre e fecha a chave, parênteses, ou porcentagem, porcentagem, e daí eu consigo fazer um for, igual no Python mesmo. For, por exemplo, campo in object underline list, que é o padrão que ele cria. E daí eu já vou colocar alguma coisa aqui, ó, mesma anotação, chave, porcentagem, porcentagem. Vou colocar aqui, ó, empty, que significa vazio. E vou colocar aqui também, ó, end for. Vou usar essa estrutura. Por quê? Se tiver campo cadastrado, ele vai rodar o código que está aqui e vai listar lá os campos para mim na tela. Se não tiver nenhum campo cadastrado, ele vai mostrar o que está aqui. Porque, por exemplo, você se planejou para colocar a tela e daí você não tem nada, ele vai ficar sem nada aqui, uma tabela só com título. Então, a gente consegue criar aqui como se fosse um else, né? Se tiver um monte de campo nesse object list, ele faz isso. Se não tiver, ele faz isso daqui, fim do for. Então, aqui eu também crio uma linha. Aí eu crio um TD. Vou colocar nenhum campo registrado. Isso só vai aparecer caso eu não tenha campos registrados. Só que aqui eu tenho 3 colunas, isso é da HTML, né? Então eu vou colocar aqui uma propriedade nessa tag, TD, que é o co-span, e vou colocar 3. Que daí isso daqui vão ter 3 colunas, né? Essa coluna, que só tem uma, ela vai equivaler a 3 colunas aí de largura, que é a quantidade de colunas que eu tenho nessa tabela. Atualizando aqui a página, não vai aparecer nada, porque aqui eu tenho um registro. Ó. Vou colocar aqui só registro, uma palavra qualquer. Ó.
Ele vai colocar registro, registro. Quer dizer que eu tenho 2 campos. Ele colocou fora da tabela porque eu não criei linha, não criei coluna, não criei nada. Então vamos seguir o padrão. Eu vou criar uma linha. Vou criar aí uma coluna. Aí aqui eu vou usar chave, chave. Abre 2 vezes e fecha 2 vezes. Porque aqui eu estou pegando uma variável ou um atributo e eu estou, vamos dizer assim, imprimindo na tela. O porcentagem ele é utilizado para algumas tags ou filtros que o Django tem, que a gente vai ver mais para frente. Mas quando você está fazendo alguma coisa, um extends, carregando, criando um bloco, um if, um else, um for, você usa o porcentagem. Quando você quer imprimir o valor de uma variável, você usa chave-chave, como se fosse o print aí, pelo menos por enquanto. Então, como eu tenho chamando aqui de campo cada um dos objetos que eu tenho nessa lista, eu vou colocar aqui campo.nome, porque eu tenho um nome. E vou criar novamente uma outra coluna, chave, chave, vou colocar campo, ponto, descrição, chave, chave. E daí aqui na última coluna que eu tenho, eu vou quebrar ela aqui, eu vou colocar assim, ó, excluir, vou colocar editar. No meu caso, eu seguro Ctrl, aperto para baixo, para cima, ele modifica as linhas aí. Olha que bonitinho que vai ficar nossa tela agora. Vou atualizar, ó. Ele já listou para mim o campo 1 com a descrição, o campo 2 com a descrição. Colocou o editar e o excluir, só que aqui ainda não são os botões. Aqui eu vou criar 2 links. Um para o editar e um para o excluir. Então, cada um deles, eu quero colocar o ID também deles. Beleza, cria mais uma coluna aqui, chama de ID, por exemplo. Cria mais uma coluna aqui, campo.pk, que é o primary key. Dá um F5, você vai conseguir ver o ID deles lá. Ok? Eu não vou colocar porque não tem necessidade de deixar mostrando o ID para o cliente, né, o usuário. Mas caso você queira colocar, não tem problema nenhum. Como que funciona o editar e o excluir? Eu vou criar aqui basicamente 2 links. Então, vou colocar tag A. O link a gente já vai ver como funciona. E no meu caso, eu tenho um plugin aqui instalado, ó, que é esse aqui, ó, Bootstrap 4 Font Awesome. Ele já trata todos esses frameworks num plugin só. Então eu consigo, por exemplo, no lugar desse link, colocar aqui FA, e ele já vai me trazer os detalhes do Font Awesome. Para quem não usa, né, é só colocar aqui, ó, editar, e eu vou colocar um outro link também, que não vai ter nada, excluir. Quem não tem o Font Awesome instalado ou configurado, pode colocar aqui, ó, ou pode colocar uma imagem, uma figura. Eu vou colocar, em vez da palavra editar, FA, remove, delete, eu não lembro de cabeça agora qual é o ícone, depois eu procuro lá. Vou colocar aqui, editar. No Django, quando a gente faz uma chamada para uma URL, que na verdade vai ser tanto editar. Vou colocar mais uma coisa nos dois aqui, ó. Vou colocar um class btn warning, que é o amarelo, btn-sm, que é um botão pequeno. E o excluir a mesma coisa. Class btn, para transformar ele num botão. Olha lá como ele fica, ó. Ele já não é mais ele já é um botãozinho, ó. Vou chamar de btn-danger, que é o vermelho. E se eu não colocar o SM, olha como vai ficar um botão maior, ó. Aí imagine uma aqui com 100 registros. Chama muita atenção, né? Então, danger, vou colocar o btn-sm para ficar um botão pequeno. No excluir eu vou deixar um X. No editar eu vou deixar um E. Para ficar menor, tá vendo? Excluir e editar. Reparem que quando eu passo o mouse aqui em cima ele não aparece nada, ó. Você consegue configurar isso também aqui dentro. É só colocar um título para esse link. Por exemplo, excluir. Opa, perdão, esse é o editar, né? Editar. Título. Excluir. Agora, se eu salvo e venho aqui na tela, ó, editar, excluir, editar, excluir. O que acontece? Eu coloquei essa estrutura, ó, esse laço de repetição que eu tenho aqui, ele está percorrendo essa lista de campos. E para cada objeto que tem nessa lista, ele chama ele de campo e cria uma linha na tabela. Então, se você tem 100 registros, ele vai criar 100 linhas. Aqui na parte de URLs, a gente consegue chamar aí as nossas URLs usando a mesma anotação que a gente tem essa daqui do porcentagem. E aqui a gente coloca URL, espaço,
e entre aspas a gente coloca o nome da nossa URL. Por exemplo, eu quero criar um link para o index. Então você coloca aqui, ó, index. Reparem que aqui eu vou fazer a mesma coisa. Chave, porcentagem, URL. Vou chamar para o index. O que acontece? Eu não atualizei a página ainda. Ó. Reparem que eu não estou indo para lugar nenhum. Ó. Mas se eu atualizar essa página, passar o mouse aqui em cima, reparem que ele vai para o index. Ó. Foi para o index, foi para o index. Só que eu não quero ir para o index aqui. Aqui eu quero ir para o editar campo. Aqui eu quero ir para o excluir campo. Então, eu tenho essas URLs que eu fiz lá. Ó. Eu tenho a de excluir, que é o excluir campo. A do editar, eu tenho o editar campo. Então, são elas que eu vou colocar lá. Editar campo, excluir. Eu vou salvar aqui, vou voltar lá para a tela, mas a gente vai ver que vai dar um erro. Quer ver? Ó. Vou atualizar. O que aconteceu? Ele disse assim, ó, no reverse match for editar campo. Ele está dizendo assim, ó, o editar campo precisa de vamos dizer assim, um argumento, que é esse daqui, ó, que é o ID. Porque sempre que eu vou editar campo, lembra que a gente criou nossa URL, que a gente colocou editar campo 3? Você precisa passar o ID. Ah, o 3 eu excluí. Vou colocar 1. Eu preciso colocar aqui uma URL, o ID que eu quero editar. Só que aqui eu não passei nada, eu só criei um link para o editar. Então esse erro do Django aqui de no reverse match, ele está dizendo assim, ó, você chamou uma URL, mas essa URL precisa de mais informações. Essas informações, que nesse caso as duas URLs precisam, é o ID do campo. Onde que está o ID do campo? Ele está aqui, ó, campo, por exemplo, .pk. Lembra que eu coloquei aquela hora que ele listou? Então eu coloco URL, entre aspas, o nome da minha URL, e depois aqui eu coloco os valores que eu quero preencher aqui na minha URL. Então, por exemplo, eu quero preencher aqui, ó, um valor inteiro que é a chave primária dele. Então, aqui na minha URL, no meu template, depois eu vou colocar campo.pk. A mesma coisa aqui, ó, campo.pk. Eu vou fazer um outro vídeo depois só sobre URLs. Mas o que tem que entender aqui? Que você consegue, toda chamada de URLs no Django, nos seus templates, ela deve ser assim. Você deve colocar chave, porcentagem, escrever o URL, entre aspas, colocar o name da sua URL. Repare que em todas as URLs a gente foi criando name aqui, ó, não tinha usado elas ainda. E no caso do editar e do excluir, eu preciso passar o ID desse campo. Então, depois de colocar o nome da URL, só com espaço, não usa vírgula, você coloca aqui o campo.pk, que é a chave primária do campo. Ah, se eu tivesse que passar o nome, então você colocaria nome. Mas aqui eu preciso de pk. Agora, olha como vão ficar as nossas URLs. Vou atualizar a página. Repare aqui embaixo, nesse cantinho aqui, ó, da minha tela. Ó, aqui eu tenho editar campo 1, excluir campo 1. Editar campo 2, excluir campo 2. Então, olha que legal. Se eu clicar aqui, ó, eu vou lá para o editar campo 1. Vou voltar. Se eu clicar aqui, ele já vai para o excluir campo 1. E a mesma coisa aqui por debaixo. Editar campo, salvar campo. Então, por exemplo, agora eu já posso editar esse campo aqui, ó. Digamos, vamos cadastrar um campo, na verdade, campo 3, ó. Cadastrar campo. Vou colocar aqui, ó, campo teste. Cadastrei. O que acontece quando eu cadastro? Ele está indo para o index. Só que agora a gente já tem uma lista, né? Listar campos. Olha lá, eu já tenho o campo de teste. Ó. Vamos editar ele. Vou colocar aqui, ó, campo 3. E vou deixar aqui teste. Vou cadastrar. Vamos de novo lá para a lista. Ó. Listar campos. Reparem que agora ele já atualizou aqui para campo 3. Então aqui a gente já tem aí a nossa lista funcionando certinho. O que a gente pode fazer aqui agora com a lista? Eu tenho as minhas URLs, que é, por exemplo, editar campo, editar atividade, excluir campo. Agora eu posso lá na minha view, campo create, que quando eu cadastro um campo, em vez de eu ir lá para o index, depois que eu faço o cadastro, eu posso ir para o listar campos. Deixa eu ver se é esse aqui o nome da minha URL. Listar campos, é isso mesmo. Ok. Beleza. E depois que eu edito algum campo, o que eu posso fazer? Em vez de ir lá para o index, eu posso ir também para o listar campos.
E quando eu faço a exclusão de um campo, o que eu posso fazer? Em vez de ir para o index, você pode ir para listar campos. E agora você pode ajustar aí todos os seus reverse lazy aí, do inserir, alterar e excluir para cá. O que acontece aqui, ó? Se eu tentar editar esse campo teste aqui, ó, atividades não definidas, e eu salvar, ó, agora ele veio para a lista, ele não veio mais para o index. Se eu tentar cadastrar aqui, cadastrar campos não, né? Cadastrar campo. Vou colocar aqui, ó, campo 4. Vou colocar uma descrição qualquer. A definir, cadastrar. Ele também já vai para a lista. E se eu excluir esse campo 4 aqui? Tem certeza que deseja excluir o campo 4? Excluir. Ele também volta para a lista. Então, olha que bacana. Agora a gente já tem uma navegação aí certinha para a parte dos campos. Eu vou pausar o vídeo aqui e vou fazer a mesma coisa aí para a atividade. Ó. Mas já que eu tenho a lista aqui, como eu não tenho a minha atividade, eu vou pegar aqui e seguir a mesma ideia do campo, criar uma tabela com as mesmas classes, fazer um for aqui também para o object list, só que daqui eu vou chamar de atividade, colocar todas as colunas de atividade que eu quero, colocar o link lá para editar e passar também o ID, né, que eu quero editar, colocar o link para excluir, também passar o ID para excluir, e também já vou mudar aqui no Font Awesome o ícone para ficar bonitinho, não ficar só um E ou um X ali, né, igual tá assim. Valeu? Então fechamos aqui a parte do listar. Na sequência a gente vai ver aí como colocar essas URLs no menu, mas a princípio a gente já viu que para criar uma URL aqui no href é só você colocar aí a anotação chave porcentagem, URL e entre aspas o nome dessa URL, e daí você fecha a porcentagem, fecha chaves, caso ela não tenha parâmetro. Se essa URL tiver algum parâmetro, é só você colocar aqui depois, né, separado por espaço, voltar aqui, separado por espaço, qual é o valor que você quer passar para lá. Se você colocar, por exemplo, 1 aqui, o que acontece? Todos os registros que tem, ele vai criar lá para o ID 1. Por isso que eu não coloco um valor fixo aqui, eu coloco o campo.pk, porque é o campo que eu estou percorrendo nesse laço de repetição. Beleza? Até já!